Salve, salve, rapaziada! E que clássico, viu? Um super clássico digno de um Bavi, digno de uma Série A. 4 gols e 2 cenários, né? O Vitória consegue o seu primeiro ponto, o Bahia consegue mais um ponto. E claro, a gente vai falar aqui sobre o rendimento do time do Vitória, aparente ao Bahia, e o do Bahia, aparente ao do Vitória. Olha, teve peças que a gente tem que parabenizar aqui, viu? Eu vou citar algumas aqui. O próprio goleiro, o goleiro Lucas Arcanjo, o Mateuzinho, né? Belíssima partida do Mateuzinho, o Daniel pelo lado do Bahia, o Matheus Gonçalves que entrou muito bem, o Rodrigo Andrade que fez uma bela partida, e tem alguns outros atletas aí que a gente também pode pontuar já já após a vinheta. Olha o Lucero, dominando o peito, bateu! Gol! Senhoras e senhores, com a palavra o povo do Nordeste. O povo nordestino. Até nível Liga dos Campeões. Bom, família, meu consagrado, minha consagrada, peço a você que deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e divulga para geral, meu irmão. Olha, a análise que eu tenho desse clássico é bastante positiva pelos dois lados. Veja bem, o jogo começa muito estudado, né? Assim, muito estudado e estranho pelo lado do Vitória. O Vitória que costuma, justamente contra o Bahia, entrar com bastante intensidade, marcando em cima, procurando fazer logo o gol nos primeiros minutos, se mostrou um pouco receoso, né? O time entrou um pouco desligado e o Bahia passou a tomar conta da posse de bola. Claro que foi uma posse de bola sem tanta efetividade. Previsto que quando o Vitória abre o placar, né, com pouca posse de bola, ainda assim abre o placar, porque ele foi cirúrgico, foi um time mais agudo, né? A gente olha nos números e o Bahia não tinha dado nenhuma finalização, visto que o Bahia estava com mais posse de bola. Mas aí, depois do gol do Vitória, o jogo ele se equilibrou mais. O Vitória passou a ter a iniciativa dos jogos, poderia ter ampliado aí no primeiro tempo, assim como o Bahia também poderia ter empatado no primeiro tempo. O jogo vai para o intervalo, há aquela dúvida de como o Vitória vai voltar, e o Condé vai lá e me tira um volante, né, desarma o sistema de 3 volantes e bota um ponta. Isso, eu tinha previsto essa modificação justamente porque era de prática que o Bahia iria para cima, né? O Bahia iria buscar o resultado, afinal de contas estava perdendo dentro da casa do rival. Veja bem, quando ele bota o Matheus Gonçalves, ele desequilibra totalmente a equipe do Bahia. Tanto é que o Rogério Ceni teve que fazer algumas modificações no meio de campo para poder reforçar mais as laterais, entendeu? Poder fazer aquele reforço ainda mais. E o elenco do Bahia, ele conseguiu uma coisa que fazia tempo que não vinha, justamente ter efetividade na reta final, conseguir buscar resultados. Uma boa partida, né, do Mateuzinho, como eu falei, fez o gol dele, né, deu assistência para o Wagner Leonardo fazer de cabeça, mas eu queria pontuar também uma boa partida do Daniel, meu irmão. O Danielzinho, que ele entra, ele desequilibra, em 3 minutos ele já tinha feito o gol dele, que eu acho que o Bruno Vini, né, ele falhou, não acompanhou o Daniel, a bola bate na trave depois de um chuveirinho do Tassiano, e a bola sobra para o Daniel, que está livremente, só faz empurrar para o gol. Em 3 minutos ele já tinha feito um gol, dado uma assistência para o Everaldo, ele que deu aquele passo para o Everaldo, e tinha chutado uma bola na trave, meu irmão. O cara chegou assim, decidido em mudar o jogo. Agora veja bem, veja o cenário. Nos últimos clássicos, foi protagonizado com viradas do lado do Vitória, justamente por essa peça, né, que entrava no segundo tempo, que foi o Matheus Gonçalves, né, o Yuri Castilho. E nessa partida mais específica, parecia que a estrela que iria brilhar era a do Danielzinho. Como eu falei, em 3 minutos ele fez o gol, deu uma assistência e uma bola na trave. Mas assim, o Matheus Gonçalves, ele entrou muito bem, não conseguiu ter tanta efetividade assim no gol, mas deixou o Oswaldo cara a cara, que poderia ter feito um 3-0, e aí o jogo poderia ter se desenhado para outro jeito. Eu acho que nenhum atleta errou, nem
os atletas dentro de campo e nem também os técnicos. Eu acho que o Rogério Ceni fez as modificações certas, o Léo Condé fez as modificações certas. Eu só não enxerguei o porquê o time do Vitória, com a entrada do Luiz Adriano, não passou a trabalhar para ele. Eu percebi várias vezes a insatisfação do Luiz Adriano por não estar recebendo a bola. E sejamos sinceros, o Luiz Adriano, ele é um jogador decisivo, ele tem a experiência nas suas costas. E por que não usar essa experiência ao seu favor? Eu observo que na reta final, como foi nos últimos clássicos, Mateuzinho, Matheus Gonçalves e o Yuri Castilho, eles têm tentado decidir a partida e ser o protagonista da partida. Mas a gente tem que levar em pauta que o Luiz Adriano entra justamente para fazer volume na área e receber aquela bola ali no segundo pau ou até mesmo no primeiro pau. Não foi dessa vez, mas eu senti um pouco de insatisfação do atleta, tanto é que ele vinha para recuperar a bola no meio de campo. O time do Bahia, ele teve algumas peças que passou despercebido do primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu se equilibrar e aparecer mais para a partida, como um Cauli, né? Um Everton Ribeiro. Foi um horror hoje na partida, eu acho que ele foi um horror. Claro, teve alguma finalização ali, de uma bola achada pelo Caio Alexandre, mas fora isso, foi um horror na partida. Quando sai o Caio Alexandre e quando sai também o Everton Ribeiro, o time do Bahia, ele cresce mais. A saída do Tassiano foi mais para condicionar o resultado, visto que o Bahia já tem 3 pontos, com mais um dentro de casa, no cenário que estava fora de casa, na verdade, né? Dentro da casa do Vitória, mas é no mesmo estado, né? Mas veja bem, num cenário que estava perdendo de 2-0, empatar seria crucial, e se empatasse, tudo bem, tem mais 36 rodadas aí, o campeonato é longo. O Rogério Ceni, ele mostrou que as modificações que ele fez conseguiu surtir efeito, não vinha surtindo efeito. E mais uma vez, as modificações são as mesmas que o Rogério Ceni vem fazendo nos últimos clássicos. Eu acredito que foi mais da desconcentração dos atletas do que tão poucamente das modificações do Rogério Ceni que surtiram os resultados negativos. O time do Vitória, na reta final, ele tende a crescer muito mais, mas nessa reta final parecia um time muito pacífico, errando muitos passes, aquela ansiedade em querer fazer a mesma coisa que fizeram nos últimos jogos, ocasionou ao time conseguir esse empate que é valioso sim, mas num cenário em que o Vitória estava com 2-0 dentro de casa e o Bahia parecia inofensivo, foi lá e cedeu o empate. O Vitória, que poderia estar na 13ª posição agora, ele chega à 16ª posição, né? E aí é aguardar o resto da rodada. Também vale lembrar que o Vitória ainda tem uma rodada a menos, então ainda falta enfrentar o Cuiabá, que foi pela quarta-feira adiado, né? Então é não se preocupar, Foi o super clássico, digno de um Bavi. Nos últimos clássicos não tem saído menos a não ser o jogo de volta, né, da final do Baianão, os outros jogos saíram tudo 3 ou mais gols, né, na partida. E mais uma vez, 2-2, o mesmo resultado do último Bavi pela Série A, meus amigos. E tá tudo empatado. 9 vitórias para o Bahia na Série A, no Bavi, 9 vitórias para o Vitória no Bavi, na Série A, meu irmão. Olha, conto com a sua ajuda de deixar o like, se inscrever no canal e cola aí na live que a gente está ao vivo já já. Um abraço.